relator aqui continua com a palavra agora com o processo 134 e 100 da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigada, Excelência. Trata-se os autos de consulta distribuída na forma estabelecida no regimento interno desta Casa, com a redação dada pelo assento regimental número 04, de 1 de setembro de 2016, formulada pela senhora Mônica Feres Canaã Machado, então secretária de Estado de Saúde, na qual afirma que há contrato firmado para execução e intermediação de serviços de natureza contínua, de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos, acessórios, mão de obra e serviço de guincho, de frota de veículos oficiais da respectiva secretaria, e há dúvidas quanto à emissão de nota fiscal, tendo em vista que, no encarte da referida avença, constam 2 itens: peças e serviços de manutenção e conservação de veículos preventiva ou corretiva, e é mencionado apenas um elemento de despesa, pelo que apresentou os seguintes questionamentos a esta Corte. Primeiro, a empresa deve emitir uma única nota fiscal de serviço, incluindo o valor das peças, pois no contrato só consta o elemento de despesa 33.90.39.00 serviço. Segunda pergunta, ou mesmo com apenas a descrição do elemento de despesa de serviços no contrato, devemos emitir o empenho referente ao elemento de despesa do serviço, a empresa emitir 2 notas fiscais, consumo e serviço, e a Secretaria proceder com 2 liquidações, uma referente à nota serviço e outra referente à nota de peças? Terceira pergunta, se apostilarmos o contrato e inserirmos o elemento de despesa de peças, consumo, a licitação perderia a característica de serviços continuados? Como seria para cadastrar as peças dos veículos no GRP, pois a liquidação do Safira depende da liquidação do GRP? Após a distribuição dos autos em 21 de agosto de 2019 e envio à DAFO, o Lincom pontuou que a presente consulta não está de acordo com o previsto no artigo 142, parágrafo 2º e 6º do regimento interno desta Corte, e no mérito sugeriu que fosse respondido à consulente: será possível firmar termo de apostilamento baseado no artigo 65, parágrafo 8º ao contrato de prestação de serviços contínuos, desde que não caracterize a alteração contratual e tal ponto do apostilamento esteja previsto em pelo menos uma cláusula contratual. 2.2. A caracterização de serviço contínuo ocorrerá por meio de sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente, ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. A emissão de empenho de prestação de serviços contínuos, agregado ao fornecimento de equipamento, material de consumo, poderá ocorrer em 2 notas de empenhos com elementos de despesas distintos, quando for possível distinguir os objetos dos gastos. 2.4. Caso ocorra a emissão de 2 notas de empenho com elementos distintos, deverá ser emitida nota fiscal que subsidiará a liquidação da despesa para cada tipo de elemento, de acordo com a legislação fiscal vigente. Folhas 8 a 13. O Ministério Público de Contas se manifestou por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. As folhas 18 e 21 é o relator, Excelência. Com a palavra o procurador, para sua pronúncia. Trata-se de consulta formulada pela secretária estadual de Saúde, senhora Mônica Feres Canaã Machado, quanto à emissão de nota fiscal para manutenção de veículos com reposição de peças. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que, embora a consulta verse sobre caso concreto, considerando a função orientativa deste tribunal, sugeriu o recebimento do expediente. No mérito, respondeu à consulta nos seguintes termos. 1. Que será possível firmar termo de apostilamento ao contrato de prestação de serviços contínuos, desde que não caracterize alteração contratual e que o apostilamento esteja previsto, ao menos em uma cláusula do contrato. Que a caracterização de serviço contínuo ocorrerá por meio de sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público na forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que a sua interrupção possa comprometer a prestação do serviço público. Que a emissão do empenho de prestação de serviços contínuos agregado ao fornecimento de equipamento, material de consumo, poderá ocorrer em 2 notas de empenhos com elementos de despesas distintos, quando for possível distinguir os objetos gastos, desde que previsto no instrumento
licitatório expresso no contrato, incluindo seus aditivos e apostilamentos. Caso ocorra a emissão de 2 notas de empenho com elementos distintos, deverá ser emitida nota fiscal para cada tipo de elemento, de acordo com a legislação fiscal vigente. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 4 de outubro de 2019. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Contas, eis que, embora tenha sido formulada por autoridade legítima, versa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica. Apesar da falta mencionada, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese, mas não do fato ou caso concreto, razão pela qual este Ministério Público de Contas opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito. A consulta consiste em obter esclarecimentos acerca das dúvidas em relação ao contrato número 259/2018, pregão presencial número 785/2016, cujo objeto consiste na contratação de empresa para a execução e intermediação de serviços de natureza contínua de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, insumos, acessórios, mão de obra e serviços de guincho da frota de veículos oficiais, tipo caminhonetes, caminhões, vans, utilitários e de passeio, para atender às demandas das unidades administrativas e hospitalares da SESAC, Secretaria de Estado de Saúde do Acre. Bom, o consulente questiona se a licitação perderia a característica de serviço continuado, caso apostilasse o contrato e inserisse o elemento de despesa de peças. Primeiramente, vale destacar que a doutrina do Tribunal de Contas da União expõe que se consideram serviços contínuos os contratos cuja interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento de missão institucional. Por sua vez, o parágrafo 8º do artigo 65 da Lei 8666/93 estabelece que as atualizações das condições do contrato não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila. Dessa forma, registra-se que o apostilamento ao contrato, incluindo elemento de despesa 30, material de consumo, não caracteriza alteração contratual. Eis que o ponto de alteração se refere à atualização da condição do contrato, que está definido no objeto da licitação e no próprio instrumento como serviços com fornecimento de peças. Sendo assim, a nosso ver, a realização do apostilamento ao contrato e a inserção do elemento de despesa de peças não configuraria, em tese, a perda da característica de serviço continuado. O consulente indaga também se a empresa deveria emitir uma única nota fiscal de serviços, incluindo o valor das peças, eis que no contrato consta apenas o elemento de despesa 33.90.39.00, que se refere a serviços. Bom, em relação a esse questionamento, depreende-se do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, parte 1, procedimentos contábeis orçamentários, que, quando não for possível fazer a distinção entre objetos de gasto, torna-se desnecessária a emissão de 2 empenhos. Por outro lado, nos contratos de manutenção e reparação de veículos, devido à quantidade de peças e equipamentos, é possível fazer essa distinção. E, uma vez sendo possível fazer a distinção dos objetos do gasto, é necessário a emissão de 2 empenhos e 2 notas fiscais, sendo um relacionado ao serviço e outro ao material. Ademais, registra-se que o resultado da definição da emissão de 2 empenhos com elementos distintos deverá ocorrer na contabilidade, que deverá refletir claramente a natureza dos gastos para aplicação de alocação da contabilidade e nos demonstrativos correlatos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha o entendimento da área técnica, opinando pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese no sentido de que é possível firmar termo de apostilamento ao contrato de prestação de serviços contínuos, desde que não caracterize alteração contratual e que o apostilamento esteja previsto, ao menos, em uma cláusula do contrato. O serviço contínuo caracteriza-se pela sua essencialidade, seja para assegurar a integralidade do patrimônio público de forma rotineira e permanente, ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de serviço público. A emissão do empenho de prestação de serviços contínuos agregado a fornecimento de equipamento
ou material de consumo poderá ocorrer em 2 notas de empenhos com elementos de despesas distintos, quando for possível distinguir os objetos gastos, desde que previsto no instrumento licitatório expresso no contrato, incluindo seus aditivos e apostilamentos. E, por último, caso ocorra a emissão de 2 notas de empenho com elementos distintos, deverá ser emitida nota fiscal para cada tipo, de acordo com a legislação fiscal vigente. É o pronunciamento. Muito bem. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Trata-se os autos de consulta distribuída na forma do artigo 142, parágrafo 7º do Regimento Interno, com a redação dada pelo assento regimental número 04, de 1º de setembro de 2016, formulada pela senhora Mônica Feres Canaã Machado, então secretária de Estado de Saúde, na qual questiona esta Corte sobre a emissão de empenhos, realização de apostilamento e a caracterização de continuidade de serviço prestado por força de contrato firmado pela respectiva unidade. Inicialmente, embora não tenha sido apresentado o parecer da assistência jurídica da unidade consulente, que deve ser exibido sempre que possível nos termos da legislação regente, é possível conhecer a consulta diante da relevância da matéria e respondê-la de forma genérica, de modo a possuir caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 38/93 e artigo 142, terceiro do Regimento Interno desta Casa. No tocante à emissão de 2 empenhos, verifica-se pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público que, quando não for possível fazer a distinção entre os objetos de gasto, torna-se desnecessária a emissão de 2 empenhos e 2 elementos de despesa. Contudo, tratando-se de manutenção e reparo veicular e sendo possível fazer essa distinção, é possível afirmar que pode ser necessária a confecção de 2 notas fiscais e, consequentemente, de 2 empenhos relacionados ao serviço e ao material de consumo, observada a legislação contábil aplicável à matéria. Prosseguindo, quanto ao terceiro questionamento, ressalto que nos órgãos de controle tem-se entendido como serviço contínuo aquele que é auxiliar e necessário à administração no cumprimento de suas atribuições, que, se interrompido, comprometeria a continuidade das atividades essenciais, bem como cujo período de contratação deva se estender por mais de um exercício financeiro. Segundo a lição de Marçal Justen Filho, a identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como a execução da prestação contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita, ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. E prossegue afirmando: estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as necessidades públicas permanentes com atividades de menor relevância, tal como limpeza, por exemplo. O que é fundamental é a necessidade pública permanente contínua a ser satisfeita através de um serviço. Tem sido costumeira a identificação entre serviços contínuos e serviços essenciais. Não há maior fundamento para respaldar essa orientação. É verdade que inúmeros serviços essenciais são contínuos, mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. Analisando sob o prisma da essencialidade, devem ser observadas as atribuições de cada unidade, previstas na Lei Complementar Estadual 355, de 26 de 12 de 2018, e então verificar se o objeto contratado corresponde a serviços contínuos e essenciais, sem os quais ficaria obstado o cumprimento de sua missão institucional e, consequentemente, acarretaria prejuízos à população e ao erário do Estado do Acre. No presente caso, pelas atribuições da Secretaria de Estado de Saúde, previstas no inciso 11 do artigo 32, é possível afirmar que a manutenção de veículos utilizados para assegurar direito fundamental pode ser classificada como serviço contínuo. Transcrevo do Tribunal de Contas da União: serviços contínuos, elementos, análise casuística. Voto: a natureza contínua de um serviço não pode ser definida de forma genérica. Deve-se, isso sim, atentar para as peculiaridades de cada situação examinada. Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente, ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção
possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. Acórdão 132.000/2008, segunda Câmara. Por fim, quanto ao apostilamento, restrito à hipótese disposta no artigo 65, parágrafo 8º da Lei das Licitações, verifica-se possível alteração de contrato para incluir elemento de despesa que corresponda ao objeto da avença, desde que este claramente tenha constado no edital da licitação realizada. Posto isto, considerando a manifestação da DAFO e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento da consulta apresentada pela senhora Mônica Feres Canaã Machado, então secretária de Estado de Saúde, respondendo nos seguintes termos: a emissão de empenho de prestação de serviços contínuos agregado ao fornecimento de equipamento ou material de consumo poderá ocorrer em 2 notas de empenhos com elementos de despesas distintos, quando for possível distinguir os objetos dos gastos, desde que previsto no instrumento licitatório e expresso no contrato, incluindo seus aditivos e apostilamentos. Para que ocorra a emissão de 2 notas de empenho com elementos distintos, deverão antes ser emitidas notas fiscais que subsidiarão a liquidação da despesa para cada tipo de elemento de acordo com a legislação fiscal vigente. A caracterização de serviço contínuo ocorrerá por meio de sua imprescindibilidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo sem interrupções. E 4.1.4, é possível firmar termo de apostilamento ao contrato de prestação de serviços contínuos com fundamento no artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8666/93, para a inclusão de elemento de despesa que corresponda ao objeto da avença, desde que claramente tenha constado no edital da licitação realizada. Pelo envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido ao órgão consulente, e após a formalidade de estilo, o envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhor conselheiro. Pois não, excelência. Eu gostaria de participar do debate, já que não voto nessa situação, apenas para sugerir a alteração de uma palavra, porque este é um contrato que deixa extremamente vulnerável o gestor, porque é um contrato de serviço com fornecimento de mão de obra. Então, aqui cabe tudo, ainda para mais se eu emitir só uma nota de serviço, eu não vou ter controle. Quando nós chegamos dizendo assim, preste contas ou devolva. E se nós não ajudarmos o gestor a ter controle sobre a despesa, provavelmente ele vai devolver, que é como nós vamos fazer. Então, a minha sugestão é que, ao invés de nós escrevermos poderá emitir 2 empenhos, nós alteraríamos para dizer deverá emitir 2 empenhos. Tornando obrigatório. Isso, porque aí o controle do gestor passa a ser maior, inclusive se algum dia for feita a solicitação da prestação de contas. Então, eu gostaria apenas de participar do debate, da discussão. Evita o desvio de finalidade. Perfeito, até porque isto é sinal de pressão do próprio fornecedor, que quer emitir uma nota de serviço onde não aparecerá a relação de peças, né? Então, é normal, é apenas para que o gestor fique mais confortável, então, no controle. E outra coisa também, muito bem colocado, porque nesse tipo de contrato, da forma como foi feito, tranquilamente, essa separação ela deve ser realizada mesmo. Por quê? Porque ela vai ter reflexo não só na parte contábil, mas também na parte tributária. E a separação dela é claríssima, não tem nenhuma Tem que dificuldade. estar separado. Com certeza, vamos já... Pois não, aquecer. pois não, excelência. Então, em votação, conselheiro José Augusto, Foi a relatora. conselheira Ana Lu, Com a relatora, senhor presidente. conselheira Maria de Jesus, Com a relatora, senhor presidente. e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora.